Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao Senhor que nos dê a sua paz, que derrame sobre nós as suas bênçãos e as suas misericórdias. O estudo que vamos trazer nesta manhã tem por tema: somos vasos. Por quem fomos feitos? Pelo ourives ou pelo oleiro? O texto básico está em Provérbios 26, verso 23, que assim nos fala: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Estamos meditando na Bíblia NVI. Vamos nos lembrarmos de que somos cristãos e de que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, e que recebemos dele o sopro de vida que veio do seu Espírito. Tudo isso está na palavra. Mas de que foi que ele nos formou? Da mesma matéria que ele é formado? Certamente que não, pois a palavra assim nos fala. Deus é Espírito, João 4, verso 24. E nós fomos formados de quê? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, verso 7. Podemos classificar o ser humano que o Senhor criou como sendo mau, corrupto, insensato, pecador, devasso e tantas outras coisas. Isso nos leva a nos lembrarmos de que somos um verdadeiro vaso de desonra. O homem vive alardeando ser o dominador, mas não passa de um dominado. Sempre que subjuga alguém é porque está sendo subjugado por outros, ou dominado, pela sua posição, pelo seu dinheiro, pelo ódio, pelo pecado, por instintos malignos, por sentimentos mesquinhos, perversos, pela ganância, por um seu superior ou coisas desse gênero. Encontramos um mundo sendo dominado pelo poder de homens dominando seus subalternos, caminho na dor de quem sofre, dominados por seu poder e vaidade, buscando sempre mostrar-se poderoso diante de um pobre e necessitado. Eles são dominados por sua avareza. O desejo de dominar os torna dominados e condenados pela palavra de Deus. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. 2 Timóteo 3, verso 2. A ganância os faz serem dominados pela corrupção. Aqueles que têm sede de poder são dominados pela mentira, pela hipocrisia e pelo egoísmo. Eu não estou de quarentena. Essa peste não tem domínio sobre mim. Eu, na verdade, estou retirada. E assim estou tendo tempo para meditar muito, conversar bastante com Deus e poder refletir sobre tudo o que vejo e ouço, sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo. Pude contemplar a outra face da humanidade. E assim o Senhor tem me mostrado para onde é que essa humanidade está correndo. Está indo a passos largos rumo ao abismo da autodestruição moral e espiritual. Pude contemplar que a peste que se abateu sobre o mundo e que vem aniquilando a humanidade veio para dominar o dominador, que tem uma chaga cancerosa dentro de sua alma, uma chaga moral que acometeu as sociedades e que está em estágio avançado. Pude ver que o cristianismo está enfermo e subjugado.
pelo poder dos imperadores eclesiásticos. O descrédito varre continuamente as mentes dos fiéis em todas as denominações. Dominadores dominados pela ganância, achando que podem dominar a palavra do Senhor. Por quem será que estão esses dominadores sendo dominados? Certamente que não é pelo Espírito Santo. Homens e religiosos querendo dominar são vasos, como diz a palavra, feitos de barro, mas como vimos no texto básico, com uma camada de esmalte sobre si, mas de coração mau. Esses, se quiserem estar incluídos no plano de salvação de Jesus, terão que descer à casa do oleiro, terão que ser quebrados, pois não há quem possa mudar essa tendência dominadora, onde a humanidade está querendo se reinventar. Como se isso fosse possível. Isso ninguém poderá fazer senão o Criador, senão Jesus Cristo. Essa camada de esmalte não torna o vaso perfeito, livre de ser quebrado. Dá a ele uma aparência bonita por fora, mas não santifica. Continua sendo vaso de barro nas mãos do oleiro. Deus continua sendo o Senhor da criação. Não basta ter uma aparência bonita se seu coração for mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Provérbios 26, verso 24. É por isso que o vaso tem que estar nas mãos do oleiro, tem que ser de barro, para que possa ser quebrado e reconstruído sempre que isso se fizer necessário. Se não se colocar diante de Cristo, não será vaso de honra. Hoje, vemos os dominadores sendo dominados e por um simples e desconhecido vírus. Todos se puseram dentro de casa, possuídos de medo, e o que quer o Senhor fazer justiça, isso não sabemos. O que vemos é um mundo repleto de dominadores desobedientes e que se recusam em dar crédito aos mandamentos da palavra. E nós, povo de Deus, vemos é que o Senhor está mostrando ao mundo que todo poder está nas suas mãos. Quando oramos, nos perguntamos: será que estamos querendo impedir a justiça de Deus com nossas orações, com os nossos clamores e jejuns? Estamos diante do Senhor, rogando pelo fim de uma peste que atinge um mundo de pecado. Estamos como um dia também esteve Moisés. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixa-me só, para que tenha ira, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Êxodo 32, do verso 9 ao 11. O Senhor falou com Moisés que iria destruir o povo hebreu que se levantou contra ele e que faria de Moisés uma grande nação. Nasceria um novo povo. Ele reergueria uma nova nação. Mas Moisés clamou e suplicou por aquele povo. Ele sabia pela sua experiência que o povo que viesse depois daquele não seria diferente, pois o Senhor já havia destruído o povo da terra no tempo de Noé. Tinha posto um fim a Sodoma e Gomorra, e mesmo assim, aqueles que vieram depois deles continuavam com as mesmas maldades em seus corações. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara
trazer sobre o povo. Êxodo 32, verso 14. Mas quando alguma coisa nasce no coração de Deus, ele não volta atrás. Ele pode até fazer mudança em seus planos, mas aquilo que determinou vai se cumprir. Você pode estar se perguntando, mas isso não se cumpriu. Lê do engano. Se cumpriu sim, pois aquele povo que se levantou contra o Senhor naquele dia não entrou na terra prometida. Eles não pisaram em Canaã. Quem entrou foram aqueles nascidos depois disso, à exceção de Josué e Calebe. E todos aqueles que hoje, sentindo-se poderosos e dominadores, cometeram crimes, subjugaram o povo, incitaram ou incitam a ira do Senhor. Esses receberão as suas recompensas, pois assim disse o Senhor. Então disse-me o Senhor: tu vistes bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Jeremias 1, verso 12. Oramos, clamamos e suplicamos, mas o Senhor sabe que tão logo tudo isso passe, os dominadores, dominados por suas maldades, pecados, desobediências e ganâncias, estarão de volta, construindo um novo império de maldade. Por isso, se Deus não retirar a sua ira, os auxiliadores orgulhosos curvam-se debaixo dele. Quanto menos lhe responderei eu, e escolherei minhas palavras para argumentar com ele. Jó 9, do verso 13 ao 14. É necessário que o Senhor não retire a sua ira, pois essa é a única forma dos orgulhosos e dominadores se curvarem diante dele, de se reconstruírem como novas criaturas, santificadas e arrependidas diante do Senhor, recebendo Jesus como único Salvador. Poderá o vaso se auto-reconstruir? Não. Isso é obra do oleiro. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os meus caminhos, todos os seus caminhos. Isaías 45, 12, 13. O que pode fazer o vaso quebrado é descer à casa do oleiro. No dia que isso for feito, foi porque aquele que desceu se quebrantou espiritualmente diante de Cristo. Reconheceu que ele mesmo nada poderia fazer se não se quebrantasse diante do Senhor. Continuaria vaso quebrado, continuaria sendo vaso de desonra. A humanidade quer ser mais do que Deus. O vaso quer ser importante, mais importante do que o seu Criador. Vemos pessoas julgando o Senhor como se ele fosse um seu igual. Ouvimos até quem ora dando ordens a Deus. Não cabe a nós nos colocarmos diante de Deus como sendo advogados de defesa do vaso que foi quebrado, pois junto do Senhor já tem um que intercede por nós, mas a palavra assim nos fala sobre isso. Ai daquele que contende com seu Criador, deixa o caco contender com os cacos da terra, dirá o barro para aquele que o modela, o que fazes tu? Ou tua obra, ele não tem mãos? Isaías 45, verso 9. Não podemos entrar em contenda com Deus pelos vasos que ele quebrou. Vamos buscar o vaso quebrado e falar com ele do porquê dele ter sido quebrado. Podemos conduzir o vaso quebrado até a casa do oleiro, mas tão somente se for essa a sua vontade, vontade de ser reconstruído, vontade de se refazer e se santificar. Pois não devemos entrar em contenda com o oleiro, pois o que nos fala a palavra é que o barro não pode dizer ao oleiro de como o deve modelar,
pois entre Deus e os homens há um só mediador, e não somos nós. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5. Nós não temos como refazer o vaso e nem o santificar. Isso é algo pessoal e vai depender do vaso querer ou não ser refeito. A humanidade está precisando de descer à casa do oleiro. Ele mesmo não vai ter como se auto-refazer. É caco e barro. Vai necessitar do oleiro para que seja refeito. Esse vaso que não mais tem o respeito que deveria ter pela igreja do Senhor. Cristãos tomando as rédeas do povo de Deus como se elas fossem ovelhas que não têm pastor, como se o Senhor estivesse com seus ouvidos agravados para não ouvir os seus clamores e estivesse cego para não ver o que fazem. Vasos quebrados, sem forma, dominadores, dominados por sentimentos mesquinhos. Por isso, volta a palavra. Ai dos que buscam profundamente esconder seus planos do Senhor, e suas obras estão na escuridão, e eles dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Isaías 29, verso 15. Vasos quebrados e enganados, pois o Senhor tem os olhos que passeiam pela terra. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Amós 9, verso 8. Estamos passando por uma peste que não atingiu uma nação, mas todo mundo. As nações estão sendo varridas. O juízo do Senhor se abateu sobre todos. Mas ele diz que a casa de Jacó não será completamente destruída, mas não deixaria de ser atingida. Quantos cristãos têm em seu seio aqueles que não têm fé? Quantos nós cristãos estamos vendo nossos parentes sendo levados por essa peste, por essa pandemia? Mas como disse o Senhor, ele não vai destruir por inteiro a casa de Jacó, mas as demais que se cuidem. Nós que somos do interior sabemos definir o que é barro bom para ser moldado e utilizado, daquele que não presta para nada. E muitos podem pensar que o Senhor usou barro ruim para confeccionar alguns vasos. Não foi assim. O que diferencia os vasos para a honra e os vasos para a desonra não é a massa, não é o barro com que foram moldados. A diferença está na utilidade e onde e com quem estão esses vasos. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Acho que ninguém melhor que a palavra para dar os esclarecimentos pelas portas de que oleiro estão os vasos entrando. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7, verso 13. Pela porta estreita entram os vasos de honra. Os dominadores entram pelas portas largas, pois têm pressa em dominar. Eles querem caminhar rápido. Se somos vasos de honra, damos bons frutos. Quais são os que você está dando? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mateus 7, verso 18. Aquele que era um vaso de desonra e agora que entrou pela porta do bom oleiro foi quebrado, se tornou em vaso de honra? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, verso 8. Somos plantas plantadas em vasos construídos pelo Senhor? Jesus respondeu:
Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Mateus 15, verso 13. Somos servos da justiça ou fingimos ser? Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, verso 15. O vaso de desonra terá que ser quebrado e refeito pelo oleiro. Só assim é que será vaso de honra. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é o que é mortal, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Se 1 Coríntios 15, verso 54. O vaso não mais necessitará de ser quebrado, sua vida será eterna, porque desceu à casa do oleiro e se revestiu da incorruptibilidade e se tornou em vaso de ouro nas mãos do Senhor. Há necessidade de purificação e santificação para sermos vasos de honra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 2, verso 21. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele jamais iria confeccionar um vaso utilizando um barro diferente do outro. Ele usou o mesmo barro para moldar todos os vasos, tanto os vasos para honra quanto os vasos para desonra. Eles foram moldados de uma mesma massa, de um mesmo barro, e sobre esses vasos soprou o mesmo Espírito, ou seja, a distinção está entre vaso para honra e vasos para desonra. O que faz com que sejam assim? É termos colocado as nossas vidas nas mãos do oleiro que nos pediu que o amassássemos em espírito, que o amássemos em espírito e em verdade, que santificássemos a nossa vida diante dele, que não mais deixaríamos que o antigo vaso que foi quebrado voltasse a habitar em nós, ou se recusamos ser restaurados pelas mãos do oleiro eterno. O barro será sempre o mesmo. A diferença está no livre-arbítrio. Que vasos queremos ser? Não são provenientes da massa que os vasos são moldados. De uma mesma massa, Deus faz vasos para a honra, mas há quem queira ser vaso de desonra. Podemos dizer que há homens para honra e homens para desonra, sendo que todos são provenientes de um mesmo barro. Todavia, há aqueles que, mesmo sendo de barro, foram pintados de um esmalte, e se o esmalte for branco, dirão ser vaso de prata, e se for dourado, se dirão ser de ouro. Mas por baixo do esmalte, o que se vai encontrar é o barro, é um coração mau, perverso e enganador. Nesse vaso haverá um coração dominador e dominado pela maldade, pela perversidade. Será sempre um vaso de desonra. A palavra vai sempre falar mais do que nós. E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre os gentios. Romanos 9, 22, 24. Ninguém poderá dizer que é vaso de honra se for por si mesmo construídos, mas agora o Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, verso 8.
que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser vaso de honra diante do Senhor, que nós possamos estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em espírito e em verdade, em louvor e adoração. E se alguma coisa há em nós que não nos permite estar diante do Senhor assim, que entremos na casa do oleiro. Que Deus guarde, proteja e abençoe a todos. Amém.